Glória a Deus. Aleluias. Vamos lá. Glória a Jesus. Irmãos, nós estamos no culto de ensino e o culto de ensino é para ensinar. Que revelação, né? Amém? Mas eu gostaria muito que você abrisse o coração para aquilo que o Senhor quer ministrar ao nosso coração, porque não é um ensino apenas de informação, mas de revelação. A Bíblia diz assim, que Jesus ele pregava e ele também ensinava. O ministério de Jesus era baseado em pregação e ensino. Em alguns ambientes ele proclamava que era pregação, em outros ambientes ele ensinava. Eu acredito muito que o ensino ele tem um poder de transformar a nossa vida. Uma vez que você aprende da maneira correta, você desfruta. Mateus 13:19. Ouvindo alguém a mensagem do reino e não compreendendo, vem o maligno e rouba o que foi semeado. Você só consegue desfrutar se você compreender. Amém? Hoje, muito especial, nós vamos falar sobre graça. Amém? Nós vamos falar hoje sobre a graça de Deus. Amém? Você que está em casa também acompanha conosco. Vamos aprender, pega sua Bíblia, sua caneta, seu papel, seu iPad, seu celular, para você anotar o que você trouxe. Abre sua Bíblia comigo em Efésios, no capítulo 2. No versículo 1. Nós vamos começar por aí hoje. Efésios capítulo 2, versículo 1. Amém? Glória a Deus. Vamos ler o versículo 1 somente por enquanto. E vos vivificou, estando mortos em transgressões e pecados. Diga comigo, Ele trouxe vida a mim. Amém? Irmãos, quando nós falamos a respeito da graça de Deus, o que você já compreende? Você sabe o que é a graça de Deus? De forma bem dinâmica, eu quero trazer para vocês aqui, quando nós falamos a respeito da graça de Deus, automaticamente um número de pessoas falam assim, já tem definido, a graça é um favor imerecido, né? Já está definido, já tem essa frase pré-definida dentro de si. A graça é um favor que eu não mereço. A graça é aquilo que eu não posso fazer por merecer. É o favor de Deus imerecido. Mas, que favor é esse? Ela é um favor que eu não mereço. Agora, qual favor é a graça? Então, de antemão, eu quero pedir para você não ficar nas pré-definições que você já tem. Para não impedir a revelação de chegar até você. Nós precisamos nos abrir para que a revelação de Deus possa chegar até nós e a gente assim desfrutar dela. Amém? Então, se eu perguntasse o que é graça, muitos de vocês já com certeza falariam: pastor, é o favor de Deus imerecido. Mas hoje nós vamos abranger, vamos andar nos níveis da graça, ou em que áreas a graça ela atua na nossa vida. Se Deus permitir, nós vamos falar sobre 5 prismas da graça. É um diamante só, mas ela reluz luz para vários lados da nossa vida.
E a gente precisa compreender onde a graça está dentro de nós. Primeira coisa, a graça ela não te dá álibi para você pecar. A graça ela não te dá álibi para você viver uma vida dissoluta. Há uma doutrina nos nossos dias muito propagada, chamada a doutrina da hipergraça. É onde o homem ele é o centro de tudo e Deus fez tudo para o homem não precisa fazer mais nada. Porque um dia ele fez uma oração e ele está salvo em Jesus. Irmãos, isso é uma mentira. Jesus ele morreu por nós, amém? Mas ele espera que nós demos uma resposta ao sacrifício que ele fez. Hoje nós vamos entender, pela graça de Deus, onde a graça, biblicamente, os textos, onde ele interfere diretamente na nossa vida. Em que áreas a graça ela atua diretamente em nós. Então eu vou fazer uma pré-definição, não é a total, mas eu quero falar sobre o que a graça de Deus é. A graça é o meio pelo qual Deus se dispensa a si mesmo ao homem, para salvar, justificar, santificar, edificar e o torná-lo vencedor. Então a graça de Deus, ou a graça, é um meio pelo qual Deus dispensa a si mesmo ao homem, para salvar, para justificar, para santificar, edificar e tornar o homem vencedor. A graça de Deus não é, irmãos, um passaporte. Amém? A graça de Deus ela precisa atuar na nossa vida diária. A graça de Deus não é sobre o futuro, é sobre o presente, é sobre o hoje. E nós vamos aprender hoje de maneira bem clara. Eu não vou falar todos os textos, porque são muitos textos, muitos mesmo. Mas eu quero trazer aqui alguns textos para falar sobre esses 5 prismas da graça. A primeira é a graça salvadora. Olha só, Efésios, no capítulo 2, versículo 5, aí onde você abriu mesmo, diz assim: estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Olha só, pela graça sois salvos. Pula lá para o versículo 8. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Você não pode fazer nada para ser salvo. Não tem obra humana, não tem comportamento humano o suficientemente bom para salvar. Nós não somos salvos porque nós temos um comportamento exemplar. Nenhum homem pode ser salvo porque se comporta bem. Porque a salvação, ela não vem por meio de obras. Não, pastor, eu sei, eu vou começar a dar cesta básica para as pessoas, porque assim eu vou ter salvação. Irmãos, não, você não pode ser salvo assim. Não é pelas suas obras, não são pelas suas obras que você é salvo. É por meio da graça. É pela graça que nós somos salvos. E graça, lembra que eu falei? É Deus dispensando a si mesmo ao homem. Ou seja, não foi você que escolheu Jesus. Foi Jesus que te escolheu. Nós não temos capacidade alguma de nos salvar. Há um engano que as pessoas pensam, eu já sei. Eu vou fazer isso, eu vou jejuar, eu vou amar, eu vou ler a Bíblia e aí então eu vou ser salvo. É mentira isso. Nós não conseguimos fazer todas essas coisas para receber a salvação. A salvação é de graça. De verdade.
Custou muito para Jesus, custou o seu próprio sangue, mas para nós realmente chega em nós como um presente. É como se eu tivesse assim, ó, tu quer esse presente? Mas o que você quer, pastor, de volta? Não, eu só estou te dando. Isso é salvação. O que você quer para... Não, eu estou te dando salvação. Foi o que Jesus fez. Vamos lá. Raciocina comigo. No dia que você foi salvo, no dia que você entregou sua vida para Jesus, você estava santo? Você estava exemplar? Você já orava, você jejuava, você lia a Bíblia, você se santificava, cara, você amava. Você estava assim? Ou você estava podre? Igual eu. Quando Jesus me encontrou, irmãos, eu estava numa carniça. Porque nós não somos salvos porque somos bons. Não somos salvos porque fazemos alguma coisa boa pelas pessoas. É mentira isso. Então a Bíblia diz, Efésios 2, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e Ele nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Se nós estávamos mortos nos nossos pecados, significa que o homem, por natureza, já vive morto. Ele nasce morto. Como assim, pastor? O homem, por natureza, ele nasce morto espiritualmente. Ele pode estar vivo fisicamente, mas espiritualmente, por causa do pecado de Adão, o pecado entrou no mundo. Logo, todos os homens pecaram. Então, é óbvio que para a vida entrar em mim, eu precisava estar morto. E Ele dispensou a vida em mim. Isso é graça de Deus. Ele me salvou. Sabe quando a pessoa verdadeiramente ela tem vida? Quando ela é salva em Jesus. Antes disso, é como se ela fosse um zumbi na terra. Ela anda, ela se movimenta. Fisicamente, ela está viva. Mas espiritualmente, ela está morta. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vocês. É um dom de Deus. É um presente. A palavra dom é presente. Então eu, como Deus, dispenso a mim mesmo para salvar você. E uso a graça como meio. Você consegue entender isso? Então você não pode fazer nada para ser salvo. Então remova todo o peso da sua vida que você quer fazer alguma coisa para alcançar a salvação. Você não consegue. Não dá. Agora, uma vez salvo, uma vez que eu entendi, recebi a salvação, compreendi, a coisa muda. Amém? Você é salvo pela graça, por meio da fé. Romanos 10 vai dizer que a fé ela vem pelo ouvir. Não tem outra forma de receber salvação a não ser pela pregação do evangelho que te convence do pecado e você se arrepende e a graça de Deus te alcança. Que é por meio da fé. Eu estou te dando um presente, isso é graça. A fé é você levantar e pegar. Entendeu? Deus dispensa assim, Ele dá o presente. Está disponível a todos os homens, nós vamos ler daqui a pouco. Mas nem todos os homens são salvos. Por quê? Porque Deus não quer salvar? Lógico que Deus quer salvar. Mas os homens precisam, por meio da pregação, ouvir a palavra, gerar fé. E quando gera fé, ele é convencido pelo Espírito Santo, porque é por meio da fé que nós somos salvos. É por meio... A graça me salva, mas tem um agente, é a fé. É o que está escrito. E a fé ela vem somente pelo um sistema, pelo um modelo, pelo ouvir a pregação do Evangelho. Deus usa você quando você prega para salvar outras pessoas. É por isso que eu estou pregando para ti. É por isso que nós estamos todos os dias nas casas pregando. É por isso que no domingo nós nos reunimos aqui. Para que quando na pregação do Evangelho gere fé nas pessoas,
convence ela do pecado dela, ela se arrepende, então ela é salva. Então Deus disponibiliza a si mesmo como presente ao homem. Mas o homem precisa de fé, e a fé só vem por meio da palavra. Se nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, Romanos, no capítulo 6, versículo 23, diz que o salário do pecado é a morte. Todo homem que não tem a vida em si, que não foi salvo, o salário de todo o pecado dele é a morte. E não é uma morte apenas física, mas a morte eterna. Aquela morte que separa o homem eternamente de Deus. Então a graça vem e te salva, te conecta, te traz vida. E você não vive mais como um morto. Olha só, deixa eu falar uma coisa para vocês. A vida eterna já começou, irmãos. Não pense você que você vai viver eternamente. Para você que já tem Jesus no coração, você já começou a viver eternamente. O corpo dessa corrupção vai cair se Jesus não voltar. Seremos sepultados. Mas o nosso espírito, a nossa alma, ela está já vivendo eternamente. Isso é vida eterna, porque Cristo já habita nela. Vida eterna. Sua condição não tem nada a ver com a maneira com que você recebe a salvação. Sua condição não tem nada a ver com a maneira que você recebe a salvação. Não importa se é rico, pobre, se é negro, se é branco, se é pardo, se é alto, se é baixo. Não importa. Não importa se você tem dinheiro ou se não tem. Se você paga aluguel ou se você tem casa própria. Se você anda de 99 ou tem carro próprio. Não importa. Isso não tem importância nenhuma para a salvação. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Amém? Então, olha, nós somos uma raça como Hitler queria, né? Escolhida, pura. Irmãos, o homem é pecaminoso. Não tem uma raça escolhida pura, não. É mentira. É mentira. Eu não sei como o ser humano consegue ainda ter discriminação contra o negro. Contra a pessoa de outra raça. Irmão, nós somos tudo pó. Do pó nós viemos, para o pó nós voltaremos. Não há possibilidade do homem, mediante a revelação da graça de Deus, da revelação de Jesus, ainda ter no seu coração algum preconceito. Seja ele financeiro, e qualquer um. Não existe preconceito no reino de Deus. Amém? Então a sua maneira de viver não importa para você ser salvo. Não importa mesmo. Você pode ter pecado o dia todo hoje. E você está aí agora nesse momento falando assim, meu Deus, é para mim, porque eu sou esse cara. Eu sou um podre. Eu sou uma pessoa muito má. Cara, a graça de Deus pode alcançar e transformar a sua vida. A graça de Deus pode alcançar você e transformar você por dentro. Porque não há condição para um homem para ele ser salvo. Deus não coloca uma condição para um homem assim, olha só, você tem que estar perfeito para eu te salvar, senão nós nunca seríamos salvos. Não é por obras, para que ninguém se glorie. Nós nunca podemos chegar diante de Deus e falar, Deus, eu fiz isso, é por isso que eu sou salvo. Isso é uma mentira. Por muitos anos, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela vendia alguns terrenos no céu para levar as pessoas à salvação. A pessoa vivia uma vida toda desviada aqui. Mas ela pagava por um terreno no céu.
E esse terreno trazia para ela, na sua morte, ela era mentira, era urgência. Uma mentira dizendo assim, quando chegar aquele dia você vai estar lá, porque você foi fiel aqui, pagou o seu terreno no céu. Você comprou o seu lugarzinho no céu. Irmãos, a gente pode desfigurar o nosso corpo, dar a nossa vida, o nosso corpo a ser queimado. Nós não vamos conseguir entrar no céu por obras. Senão nós vamos estar anulando o sacrifício de Jesus na cruz. Sai um peso de nós, de verdade, quando você entende isso. Você não pode fazer nada para ser salvo. Você tem que receber a graça de Deus. Amém? Ficou claro? Pela graça vocês sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vocês. É um dom de Deus. Amém? Eu quero falar sobre outro prisma da graça. É uma graça só, irmãos. É como a energia elétrica. Eu aprendi isso. A energia elétrica que está em todo esse prédio. A energia, ela acende a luz. Ela está ligando o microfone. É apenas uma energia. Ela está carregando a pilha. Ela está ligando o bebedouro. Apenas uma energia só, ela está fazendo muitas coisas. Assim é a graça de Deus. É uma graça, mas ela vai atuar em várias áreas da nossa vida. A primeira que eu quis falar é a graça que te salva. A segunda está em Tito, no capítulo 2, versículo 11. Abre comigo lá em Tito. Abre lá, essa nós temos que ler. Pastor, eu sou salvo pela graça, então, glória a Deus, eu não preciso fazer nada. Essa graça que te salva, ela atua na sua vida de algumas formas. Tito, no capítulo 2, no versículo 11, diz assim: porque a graça de Deus, que trouxe salvação, manifestou-se a todos os homens. Ou a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-os ou ensinando, para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensato, justo e piedosamente. Tito 2:11. A graça de Deus manifestou salvador a todos os homens. Olha só. A graça de Deus se manifestou a todos. Verdade? Agora a pergunta: todos os homens são salvos? Pastor, se a graça de Deus manifestou a todos os homens, por que todos os homens não são salvos? Porque os homens precisam dar uma resposta à graça. Eles precisam querer receber o presente. Mas aqui todos nós já recebemos o presente da graça. Nós já somos salvos. Amém? Mas sabe o que a graça salvadora faz? Ela nos ensina. Ela nos educa. Ela nos treina. Para que nós possamos negar, rejeitar as paixões mundanas. Então é impossível uma pessoa falar: eu sou salvo pela graça e amar o mundo. É impossível. Irmãos, grife esse texto. Porque alguns homens estão dizendo que uma vez salvo, salvo para sempre, a pessoa pode fazer o que quiser. Não pode. Por quê? Se a graça de Deus ela tem poder de salvar você, ela tem o poder também de te ensinar a viver longe das paixões do mundo. Não tem como nós falarmos que nós somos salvos pela graça e viver amando as paixões mundanas, a impiedade. E sabe que Paulo vai falar a Tito? Vai falar assim, ó: para vivermos ou vivamos
de maneira justa e piedosamente no tempo presente, nesse século. Não é para viver piedosamente no tempo vindouro. Não é lá na eternidade. A graça te dá a capacidade de você rejeitar as concupiscências da vida aqui. Nós não podemos cair no engano, irmãos, de falar assim, eu entreguei minha vida para Jesus e está tudo bem. Não está nada bem se você não cumpre esse texto. Essa é a graça santificadora. Ela vai te separar do mundo. A hipergraça, ela diz que você não precisa se separar. Se você não tem força para se separar, é porque ainda Deus não quer que você se separe. Mas o importante é que um dia você foi salvo. Você fez uma oração. Isso é mentira. É heresia. Nós somos capacitados, mediante a graça de Deus, a rejeitar as paixões do mundo. Deus nos dá essa capacidade. Porque isso é graça. Amém? E isso é graça de Deus. A graça que te salva também, ela te ensina a viver, negando as paixões desse mundo. Se a graça que tem força para te salvar, não tem força para te santificar, não é a graça de Deus. Olha o que eu estou dizendo. Se a graça que nós falamos que recebemos de Deus tem força para me tirar do inferno, mas não tem força para me tirar do mundo, que graça é essa? Que graça é essa que tem força para me tirar das garras de Satanás, mas não tem força para me ensinar a viver de maneira piedosa, santa? Eu não acredito, irmão. Eu não acredito na hipergraça, não é bíblica. Não acredito que a gente vive uma vida inconsequente e vamos colocar tudo na conta de Deus. O importante é que Jesus já morreu. Tem pessoas ousadas que já disseram assim, eu não pedi para ele morrer por mim. Miserável, você vai queimar no inferno. Você merecia a morte. Agora o inocente de Deus se fez pecado para nos livrar do pecado. Eu não acredito nessa hipergraça. Eu acredito que um homem, pela graça, tem força para se santificar. Eu acredito nisso. Eu acredito que Paulo dizia, eu esmurro o meu corpo. Eu acredito nisso. Não era Deus que me esmurrava. Eu esmurro o meu corpo. Eu submeto o meu corpo à obediência de Cristo, às minhas vontades, à obediência de Cristo. Eu faço isso. A graça me dá força para fazer. Porque sozinho eu não consigo. Aí entra a graça de Deus. Olha só, se você pode tentar jejuar um dia, sem a graça de Deus você não consegue. Você passa só fome. Não é jejum. A graça de Deus te dá força. Te dá força para você rejeitar a pornografia, a mentira, o adultério, o engano, o roubo. A graça de Deus te dá força para eliminar, abandonar as paixões do mundo. Pastor, eu amo muito o mundo, eu gosto de ficar lá no mundo. Cara, entenda, o mundo não pertence a você. O apóstolo Paulo, João disse, aliás, falou assim, se nós queremos ser amigos do mundo, constituímos ser inimigos de Deus. Todo aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Porque Deus, irmãos, não ama esse sistema mundano. Deus ama as pessoas que estão lá, mas o sistema não. Por isso que você não pode se submeter a esse sistema. Você tem que se submeter sua vida a Deus. Sujeitai-vos, pois, portanto, a Deus. Resista ao diabo e ele vai fugir de você. É o que a Bíblia diz. A graça, ela tem a capacidade de me educar. A palavra educar é o mesmo de treinar. A graça me treina a viver longe do mundo. E sabe,
Um treinamento, quando você vai para um treinamento, você não entra no treinamento já sabendo tudo. Se você vai fazer algum treinamento, vamos dar um exemplo aqui, corrida, você vai correr. Antes de você literalmente entrar na corrida para competir, existe alguém que está te treinando, falando, ó, vai lá, aquece, se estica, vamos lá, você não vai correr os 10 quilômetros, primeiro você vai começar com 1 quilômetro, vamos lá. A graça faz isso, ela vai nos aperfeiçoando todo dia, até chegar o dia, ela me treina. E sabe qual é o treinamento da graça? Que você rejeita as paixões do mundo. Então hoje, a graça está te ensinando, sabe como ver? A negar as paixões dessa terra. Vamos falar algumas delas aqui? A negar a avareza, a vontade de querer ficar rico, a negar a bebida, a negar o cigarro, a maconha. A graça está te ensinando a você a negar as paixões desse mundo, as falsas amizades, a roda dos escarnecedores. Isso é a graça que te dá força, irmãos. Isso é graça de Deus. Ela está te treinando e hoje a graça está treinando a gente. Para que você viva de maneira santa, santificada. Para que você realmente consiga dizer não às paixões do mundo. Lucas 9:23, para todo discípulo, Jesus falou assim, todo aqueles que quiser vir após mim, primeira coisa, negue a si mesmo. Não é tomar a cruz e seguir Jesus, primeiro é negar a si mesmo. Não tem como eu tomar a cruz e seguir Jesus sem antes me negar. A graça me dá a capacidade de me negar as minhas vontades, os meus desejos. É você se anular sim, para fazer a vontade de Deus na sua vida, porque a vontade de Deus é melhor do que a tua, sabia? A vontade de Deus pode ser boa, agradável e perfeita. E às vezes a gente trocamos a perfeita vontade de Deus por uma paixão do mundo. Deus tem um propósito para você e você troca tudo por um prato de lentilhas. Deus tem herança para você e porque você está com fome, você troca tudo por um prato. Irmãos, a graça te dá força para você rejeitar os pratos de Satanás. Para você falar, não, Satanás, eu vou me santificar. Ela te capacita, ela te treina. Porque ela se manifesta salvadora, mas também te ensina a viver longe das paixões do mundo. Isso é graça de Deus. É um favor. Amém? Olha só. Quero falar do terceiro. Três, a graça edificadora. É um prisma da graça. Você precisa abrir comigo em Atos, no capítulo 20, no versículo 32. Irmãos, eu estou dando um texto de cada prisma da graça, mas tem muitos outros textos. A graça ela é um assunto predominante no Novo Testamento. Mas olha só, a graça edificadora. Atos 20, 32. Agora, pois, agora, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, para que é capaz de edificar-vos e dar-vos herança entre todos os santos santificados. Olha só, deixa eu ler essa tradução aqui, ó. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar
e da herança entre todos os que são santificados. A graça, ela também edifica. A graça, a palavra da graça tem poder de edificar-vos. A graça, irmãos, faz você ser edificado. Não é possível nós vivermos 10 anos dentro de uma igreja e não ser edificado. Não é possível nós vivermos a nossa vida toda dizendo a nós mesmos e ao mundo que somos cristãos e não ter sido edificado pela graça de Deus. Sabe o que é ser edificado? É ser construído, é ser desenvolvido. Deus dispensa a si mesmo ao homem, por meio da graça, para que esse homem cresça. Olha só, irmãos, Deus quer que você cresça. Amém? Nós precisamos crescer. A graça tem esse poder. A palavra da graça tem poder de nos edificar. Se nós não estamos crescendo na nossa vida, é porque não é a graça verdadeira. Porque está escrito a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar. E ainda assim dá herança entre todos que são santificados. Logo, a graça ela edifica. É a graça que edifica. Agora a pergunta, a graça de Deus está edificando o que na sua vida? Deus está dispensando a si mesmo em você, e o que tem sido edificado em você? Ou tem sido destruído? Porque a graça, ela edifica. Pastor, eu só sabia que a graça era o favor imerecido. É muito mais do que isso, irmãos. É muito mais. A graça, ela me salva. A graça me santifica. Mas a graça também me edifica. A graça faz construir a minha vida enquanto eu estou aqui na terra. Não tem como nós não sermos desenvolvidos depois de 10 anos na igreja. Não é a graça que nos alcançou. Porque a graça que tem poder de me salvar, de me santificar, também tem um poder de me edificar. É a mesma graça. Amém? Você precisa entender, Deus quer construir você. Deus quer construir a sua casa, a sua vida. E a graça, ela faz isso, irmãos. A palavra da graça tem o poder de edificar-nos. Olhe para dentro de você nesse momento. O que precisa ser edificado aí? O que falta na sua vida para ser edificado por Deus? O que realmente você olha para dentro e fala, meu, isso aqui está tudo em pedaços. Deus edifica. A graça, ela entra. E ela é um agente de poder para edificar. Nós precisamos, irmãos, parar de perder para Satanás. Nós precisamos parar de cair nos mesmos erros. Nós precisamos parar de ficar como um rato correndo atrás do próprio rabo. Ou um gato. E fica aqui em círculo correndo, como o povo de Israel no deserto. Fica dando volta. Irmãos, isso não é edificar nada. Nós precisamos verdadeiramente ser edificados pela graça de Deus. Nós precisamos avançar em graça. Não se contente apenas com a graça salvadora. Olha o que eu estou dizendo para você. Existe mais. Existe mais. A gente não pode falar, tá bom, eu sou salvo, mas vou viver uma vida desgraçada aqui na terra. É mentira. Ensinaram errado você. Não, eu vou ser salvo, mas eu não vou viver em santidade. É mentira.
Eu não vou construir nada, é mentira. A graça, ela também faz construir, faz edificar. Como Deus usa a palavra para dispensar o homem a salvação, a edificação também vem por meio da palavra. Deus dá os ministérios, Efésios 4, para que esses homens, chamados ao ministério, possam edificar os santos, para a obra do ministério, inclusive. Então você precisa tomar o seu lugar dentro do ministério que Deus te deu. Porque talvez tem pessoas que não estão sendo edificadas porque você não tem falado. E agora eu vou de verdade. Essas pessoas, se Deus confiou ela a você, você precisa dar uma resposta. Porque o sangue dessas pessoas estão na sua mão. É você. Se Deus te chamou, é com você que Ele conta. Deus quer edificar o outro por meio da graça, e Ele usa gente, irmãos, para pregar o Evangelho, para por meio dos ministérios. Efésios 4:11. Levantar um exército, os santos, para a obra também do ministério, edificá-los, prepará-los. Assume o seu papel, não fique, irmãos, perdendo as batalhas do dia para Satanás. Você é vencedor. Nós precisamos entrar em um tempo de edificação. Primeira coisa, edificar a nós mesmos. Nós precisamos nos edificar em Deus. Nós precisamos crescer. Você precisa criar estrutura dentro de você, para você suportar aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Não tem como, irmão, você pegar um saco de cimento e colocar em uma criança de 1 ano de idade. Mata a criança. Ela não tem capacidade para aguentar o peso. É necessário a gente crescer para aquilo que Deus quer fazer. Criar forças. A gente precisa se edificar, irmãos. Você não pode ficar perdendo para Satanás mais. Você não pode ficar pecando os mesmos pecados. Você não pode ficar assim, irmãos. Você não pode ficar se sujeitando às paixões do mundo, aos conselhos dos ímpios. Eles vão te levar para longe de Deus. Deus quer usar a graça para edificar a sua vida. Edificar a sua família, o seu ministério. Você por dentro, você está... Cara, é perigoso alguma pessoa me assistindo e estar em pedaços por dentro. Por fora está inteira, mas por dentro está um caco. Deus quer edificar você e a graça tem esse poder de edificar. Nós não podemos ficar caídos, irmãos. Nós precisamos ser edificados no Senhor. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. A graça nos edifica e também nos dá herança. Sabe por que dá herança? Porque Jesus conquistou na cruz a nossa herança. Nós não merecíamos nada, mas agora, por meio dele, nós somos herdeiros. Herdeiros de Deus, cordeiro com Cristo. Irmãos, eu vou entrar aqui no 5º ou 6º, dá para ir até longe. E eu vou falar para vocês uma das formas de começar a usufruir da herança. Mas antes eu quero que você entenda, essa graça ela santifica e ela também edifica. Você tem que sair daqui aplicando a graça na sua vida, compreendendo e falar, cara, a graça me salvou, essa graça ela está me santificando, ela está me edificando. Não vou viver em pedaços. Eu não vou viver mal. Eu não vou viver para baixo. Eu não vou viver caído. Se você entender isso, você desfruta. Porque ela te dá força. 4.
A graça, ela também, ela é justificadora. A graça justificadora. Romanos capítulo 3, versículo 24 diz assim, ó: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Nós somos justificados gratuitamente por meio da graça. A graça, ela me justifica. O que é justificar? É nos tornar justo. Nós não éramos justos. Hoje nós somos por meio da graça. Cara, Satanás ele vem acusar e dizer, não, você é um pecador. Não, não sou não. Porque Jesus já conquistou. Eu fui um pecador, hoje eu sou um homem remido. Hoje eu sou uma mulher remida. Hoje eu sou uma mulher justificada. Hoje eu sou um homem justificado. Cala a boca, Satanás, você não vai me acusar assim. Sabe por que a gente vive cabisbaixo, caindo? Porque a gente não compreende o que a Bíblia diz. Cara, Jesus nos chama de justo. Sabe o que é isso? Deus olha para nós por meio da cruz de Jesus e nos vê homens limpos, justos. Nós merecemos o inferno sem Jesus. Agora com Cristo nós não merecemos mais o inferno, porque Ele conquistou a nossa redenção. Sem Cristo, caminho aberto para o lago de fogo. Com Cristo, um caminho aberto para a presença de Deus. Nós somos justos em Deus, irmãos. Não estou falando que você é justo pelas suas obras. Jesus, Deus te vê justo por meio do sacrifício de Jesus. Isso é lindo. Porque olha só, eu já fui condenado. Quando eu era jovem, antes de Jesus, a gente fazia muita coisa errada. E um dia os policiais me pegaram. E aí eu participei de um júri. Tinha lá um promotor, as vítimas, e a condenação foi condenado. De 6 meses a 3 anos, fechado. Condenado. Por quê? Porque eu era culpado. Meu advogado não pode fazer nada, ele não tinha poder. Aconteceu a mesma coisa com Cristo. Nós éramos para estar sendo condenados. Quando o juiz ia bater o martelo, Jesus gritou na cruz dizendo, tetelestai. Está consumado. Em tuas mãos, Senhor, Pai, eu entrego o meu espírito. Sabe o que aconteceu? Salvo Jefferson. Eu merecia, mas Jesus foi lá e me justificou. Falou, não, você não é apenas, eu estou perdoando você, te salvando, mas também eu estou te justificando. Puxa meu nome lá, você não vai encontrar nada. Porque eu sou justificado. Não tem o quê? Pré-ocorrido? Folha corrida. Amém? É assim com Deus, irmãos. Olha só, todos nós, crianças, todos nós aqui, ó, nós éramos para ser condenados. E antes de bater o martelo da condenação, alguém gritou e falou, não, solta ele. Eu estou perdoando, eu estou o santificando e eu estou o santificando. Estou justificando. Ele não é essa carniça que vocês pensam que ele é. Você não é o que o diabo fala de você, você é o que Deus fala de você. Você não é, cara, essa podridão que o mundo está dizendo que você é. Você não é isso. Satanás, ele joga esses dardos, essas setas, mostrando para nós mesmos quão podre nós somos. Não para nos arrependermos e levar uma vida santa, para nos colocar para baixo. Mas Deus, cara, em sua graça, nos levanta e nos justifica. E isso é gratuitamente. O que você faz, irmãos? É grátis. É grátis, cara. É free. Eu sei que é um... Quando fala grátis, a gente fala, mas para Jesus custou tudo. É verdade, mas para você não custou. Eu estou falando da graça para você.
Para Jesus custou o sangue dele, mas para você, cara, está disponível. A graça salvadora foi disponibilizada a todos os homens. Tito 2:11. Mas nem todos os homens vão ser salvos. Porque eles preferem ir preso. Eles preferem ficar condenados. Deus amou o mundo, que entregou o seu filho, lembra? Irmão, Deus estava só substituindo. Dizendo assim, ó. Por vocês todos, mata meu filho. Por vocês todos, prende meu filho. Por vocês todos, batam no meu filho. Vocês não apanharão. Ele vai apanhar por vocês. Isso é o amor de Deus, irmãos. Não tem como a gente ficar indiferente a isso. Senão nós somos realmente duros de coração. A graça, ela me justifica. Ela me torna justo perante Deus. Mediante o sacrifício de Jesus. Mediante a redenção que Cristo conquistou na cruz. Nós não somos justificados pela nossa vontade. Não são os seus atos de justiça que tornam você justo. As nossas boas obras diante de Deus é como trapo de imundícia. Não presta para nada. Mas agora, mediante o sacrifício de Jesus, aí sim eu tenho obras de justiça. Mas é por causa dele. É tudo feito por ele, nele e para ele. Não é por mim, nem por mim e nem para mim. Você é justo em Deus. Romanos 3:24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Quero falar sobre a quinta. A graça vencedora. A graça vencedora. Romanos 6,14. Olha o que diz Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás mais debaixo da lei, e sim da graça. Cara, nós conseguimos vencer o pecado se nós estamos debaixo da graça. O pecado não domina mais a nós. Então não tem como nós falarmos que vivemos na graça e vivemos sendo dominados pelo pecado. Ele não domina mais a gente, está escrito, porque não vivemos mais debaixo da lei do pecado. Agora vivemos debaixo da graça. A graça me dá força para vencer, para me tornar um vencedor. E sabe o que é, irmãos? Uma coisa que eu tenho aprendido com o Senhor, quanto mais lutas eu venço, mais forte eu fico. Mais vigor me dá para lutar. Agora, quanto mais você peca, mais você perde, mais fraco tu fica, porque você acha que nunca vai conseguir vencer. Ou não é assim? Você está indo bem. Daqui a pouco você vai lá e cai. Pum. Pecou. Caiu. Aí você fala, eu não vou conseguir. Olha o que o diabo fala. Eu não vou conseguir vencer isso. Aí você vai, peca de novo, comete outro pecado. E aí o pecado domina você. Agora quando você vence, seja aquele pecado que para muitos é pequeno, mas você está lutando contra ele. Contra a mentira. Para muitos você, mentira, pastor? É possível crente mentir? Meu Deus, é. Aí você vence esse pecado e fala, cara, eu tenho força para vencer o pecado da mentira. Ah, a graça tem me dado força, então eu vou vencer o pecado da imoralidade. Quanto mais você vence, mais força você tem para vencer. Isso é a graça de Deus. A graça de Deus nos torna vencedores, irmãos. Nós somos vencedores por meio da graça. Nós conseguimos vencer. Nada nos domina. Nada nos domina. Se algum pecado tem dominado você, ora ao Senhor e fala, Deus, mediante a graça que o Senhor tem dado a mim, derramado no meu coração, eu vou vencer isso. Não é na força do meu braço, é mediante a graça. Então me capacita, Senhor. Me dá força.
Eu vou vencer isso. A graça, irmãos, ela vai fazer você viver de maneira exemplar, piedosa e sábia aqui na terra. Isso é graça de Deus. Olha só, eu falei, vou só voltar aqui, eu falei sobre a graça salvadora, a graça santificadora, a graça edificadora, a graça que justifica-nos, ou nos torna justo, a graça que faz você um vencedor, para você não se submeter mais a Satanás, aos demônios, ao pecado. E eu poderia acabar aqui, mas eu quero falar sobre outra graça. Abre comigo aí, irmão, tem muita coisa da graça de Deus. Em 2 Coríntios, no capítulo 9, versículo 8. Olha o que é a graça de Deus, irmão. Isso é graça de Deus. Aleluia. E Deus é capaz de fazer toda a graça abundar em vós, para que em vós, tendo sempre toda a suficiência em todas as coisas, abundeis em todo bom trabalho. Deixa eu dar um contexto aqui para vocês. Aqui Paulo está falando a respeito da igreja que está contribuindo, semeando. E no versículo 8 ele vai falar assim, ó, que a graça de Deus abundantemente cresça em vocês, ou faz abundar em vocês. Ou seja, existe uma graça para viver aqui com abundância. Eu sei que a gente já começa a ter, eu também, virar o olho e falar, meu Deus. Mas você sabia que a graça de Deus, segundo o texto, faz abundar para que você tenha o suficiente? É só você ler aí. Não é minhas palavras, não. Eu sei que nós estamos acostumados a falar muito contra os recursos, mas segundo o texto, a graça de Deus faz abundar para que nós tenhamos o suficiente. E se você continuar o texto, você vai ver que esse suficiente transborda para que você possa ser generoso. Isso é graça de Deus, sabia? Por isso que eu tenho entendido que tem pessoas que podem até ter dinheiro, mas não tem graça. Elas nunca serão generosas. Porque até contribuir é graça, irmãos. Eu não sei se isso te impacta, mas me impacta isso, de verdade. A boa vontade do homem dar não vem dele mesmo. É graça de Deus. Agora, se ele não dispensa, não é generoso, ele está, só confirma, ele ainda não tem a graça abundante na vida dele. Isso é ser vencedor, irmãos. A gente precisa sair desse sofisma, verdadeiramente, que Deus te chamou para você ser um miserável. Deus não chamou você para ser um miserável, cara. Se Deus te chamou para você ser um miserável, você será um miserável. Mas conhecendo um pouco do Senhor e o tempo que nós temos vivido, não é isso que o Senhor quer. Não estou dizendo que você vai ficar rico. Eu estou dizendo que não vai faltar. Vai ter o suficiente. Amém? Eu não estou falando para você ser um avarento, para você falar assim, meu Deus, o pastor falou na última graça que agora é... Aí você está desviando. Você não entendeu nada das 5 antes. Se a avareza é uma paixão do mundo, e a graça me dá força para rejeitar as paixões do mundo, por que eu vou correr atrás disso? Entenda, ter o suficiente, irmãos. Paulo disse, se temos o que comer, se temos o que vestir, estejamos nós contentes. Porque aqueles que querem ser ricos, 1 Timóteo capítulo 6,
cai em muitos enganos e se transpassa a si mesmo com muitas dores. Diga aos ricos, Timóteo, que eles sejam ricos em boas obras, que possam ser prontos para repartir. Não são minhas palavras, irmãos, está na Escritura. Que você possa entender a graça de Deus, inclusive nessa área da sua vida. Para que você possa ter o suficiente quando transbordar, porque a graça é transbordante, é abundante, você possa entender, é para eu repartir. Sempre será assim, irmãos. Sempre será assim. Se é para... lembra que eu falei da edificação? Se você é edificado apenas para você, você está desviado. Porque uma vez que você é edificado, você é instrumento de edificação no corpo. Assim como um recurso, se o Senhor te dá um recurso abundante, não é só para si, é para que por intermédio de você, outras pessoas possam ser supridas. E aí o final do texto vai falar assim, porque é melhor dar do que receber. Isso é graça, irmãos. Quando a gente compreender, na graça de Deus, que é melhor repartir a minha vida do que receber, isso muda. Isso é graça de Deus. Então, graça, esquece isso apenas. É bom, mas esquece. O favor imerecido de Deus. É isso mesmo, mas tem muitas coisas dentro. Poderia falar graça do reinado aqui na terra. Quando o Senhor fala que pela graça nós reinaremos em vida. Não é lá, irmãos, começa aqui. Começa aqui. Você precisa tomar uma postura de um rei, sabia? Nós somos um reino de sacerdotes. Um reino de sacerdotes. Deus, Jesus, ele é rei dos... Então você não é um Zé Mané da esquina, cara. Você não é o que o diabo fala que você é. Você não é o que o seu pai falou que você é. Você não é o que sua mãe falou que você é. Você é o que Deus fala que você é. Isso é graça de Deus, compreensão. Quando você compreende, você desfruta. Muda aqui dentro. Primeira coisa, muda aqui. Porque a graça de Deus é isso. Você vai começar a desfrutar daquilo que o Senhor tem ensinado a você. Esquece essa hipergraça. Esquece essa coisa, não vou fazer nada, agora é só a graça de Deus. Não. Toma a sua postura de se santificar. Porque aquele que é santo se santifica mais ainda. Eu me santifico. Amém? Uma vez que você é salvo, aí sim você anda em boas obras. Porque agora você é salvo em Jesus. Você não vai viver como um ímpio. Porque a graça te alcançou. É só você olhar ao seu lado, irmãos. As pessoas falam, eu tenho Jesus, mas ela vive uma vida, parece que Jesus ela tem. Acho que é o Genésio, não é Jesus não. Se ela tem Jesus, se a graça alcançou, ela vai viver como Jesus quer que ela vive. Então, se a graça alcançou essa pessoa, ela vai viver salva, santificada, edificada, vencedora, justificada. A graça te dá poder para você perdoar, sabia? Então não consegue perdoar porque falta o poder da graça entrar em você. Manifestar em você. Aí você consegue perdoar. Porque na força do braço você não consegue, mano. Tu perdoa, te perdoo. Você vira as costas e quer matar de novo. Isso não é perdão. Pela graça você consegue perdoar. Amém, irmãos? Glória a Deus. A graça é o meio pelo qual Deus dispensa a si mesmo ao homem para salvar, justificar, santificar, edificar e o torná-lo vencedor. Isso é graça de Deus. É Deus fazendo isso em nós. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos orar? Vamos orar?
Se coloque de pé comigo, em nome de Jesus. Aprendeu alguma coisa hoje? Eu quero que você viva assim. Que você desfrute da graça de Deus, do amor de Deus. Que você desfrute de tudo que Deus tem para você. Você não pode aceitar nada menos do que Deus falou que você vai ter. Do que você vai ser, do que você vai desfrutar. Não aceite menos que isso. Amém? Que Deus dá graça a gente, inclusive hoje, para contribuir. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos por tua graça ter nos alcançado nesse dia, na nossa vida. Nós não vamos, Senhor, de maneira alguma desprezar a tua palavra. Poderíamos falar aqui, Senhor, de várias coisas onde a graça ela atua na nossa vida. E às vezes nós estamos sendo derrotados, Senhor. Estamos perdendo para Satanás, porque nós não compreendemos o poder da graça. Não compreendemos o poder da tua palavra. E mais nesta noite nós aprendemos que o Senhor tem poder de realizar muitas coisas na nossa vida por meio da graça. E assim nos submetemos a ela, Senhor. Eu sei que é o Senhor fazendo. Não é por nossas obras, não são porque nós somos bons, não é porque nós fizemos ou fizemos alguma coisa, porque a gente faz. Não é, Senhor. É porque o Senhor nos ama, é porque é pela graça, porque é pelo Senhor, é pelo teu amor. É mediante a redenção de Jesus na cruz, aquilo que Ele conquistou por nós, que nós conseguimos nos levantar. Nós não vamos mais, Senhor, se submeter às obras de Satanás, às obras do inferno. Nós vamos, Senhor, vencer, porque a graça nos torna vencedores. Nós não vamos cair mais nas falácias de Satanás. Nós somos salvos, Senhor. Nós somos salvos, Senhor. E mediante a salvação conquistada ao Senhor Jesus, por Jesus, em graça, mediante a fé, nós somos salvos, Senhor. Que esses meus irmãos aqui, Pai, no nome de Jesus, possam compreender verdadeiramente quem eles são, Senhor, quem Ele é para Ti, Jesus. Cada pessoa aqui, Pai, no nome de Jesus, dispensa a si mesmo a nós, Senhor. Dispensa a si mesmo a nós, Senhor. Dispensa a si mesmo a nós, Senhor. Dispensa esse favor que nós não compreendemos. Dispensa a si mesmo a nós, Senhor. Nós vamos desfrutar quando entendermos verdadeiramente o que o Senhor tem realizado, o que o Senhor fez e o que o Senhor está fazendo. Nós não vamos viver derrotados. Nós somos vencedores mediante a graça. O pecado não nos domina, pois não vivemos mais debaixo da lei. Agora nós conseguimos vencer, conseguimos nos santificar, conseguimos rejeitar as paixões desse mundo por meio da graça. Oh Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pelos meus irmãos. Obrigado pelas essas pessoas que estão nos assistindo, compreender a Tua palavra por intermédio da internet, Senhor. Libera fé, Senhor, para que cada um seja salvo mediante a graça. Nós merecíamos o inferno, mas o Senhor conquistou o céu para nós. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela Tua graça e pelo Teu amor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. 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 É, Senhor. Deus vai edificar você. A graça de Deus vai edificar. Você não vai ficar esse caco mais. Vai te construir de dentro para fora.
A graça de Deus, ela está construindo você de dentro para fora. Se levante em nome de Jesus. Se levante na autoridade que o Senhor Jesus conquistou para nós. Você é o que o Senhor estabeleceu. Você não é o que as pessoas falam. Você não é o que o diabo fala. Você é o que o Senhor estabeleceu. Você é filho. Você é herdeiro. Você é vencedor. Você é justo. Você é um homem santo, uma mulher santa. A graça te dá força para você dizer não ao pecado. A graça te dá força para você dizer não às concupiscências dessa vida, às paixões mundanas. A graça te dá força. A graça te santifica. Nós rejeitamos toda a hipergraça. Submetemos nossa vida ao Senhor. A graça faz você negar o álcool, as drogas, a imoralidade, o adultério, a mentira. A graça te dá capacidade. Essa é a graça de Deus. Há uma graça especial de Deus. Há uma graça de Jesus te alcançando. Não é informação, é revelação. Você desfruta daquilo que você compreende, o que é revelado a você. Isso é graça de Deus, graça, graça, graça. É como uma energia passando dentro de você, afetando todas as áreas da sua vida. Graça de Deus, graça de Deus, graça de Deus. Graça de Deus alcançando sua casa, sua família, alcançando você em todas as áreas, te edificando, te santificando, te reconstruindo, te justificando. A graça de Deus, graça de Deus, graça de Deus. Graça, graças. Graças. Graça abundante sobre você. Que o Senhor transborde graça sobre sua vida, sobre sua casa. Graça, graça sobre sua casa, graça sobre sua vida, sobre sua família, sobre seus filhos, sobre os seus negócios. Graça de Deus. Não é por você, é graça de Deus te dando capacidade. Graça de Deus. Afetando todas as áreas da sua vida, a graça de Deus, o favor de Deus, o amor de Deus, Deus dispensando a si mesmo, graça de Deus te dando força. Entenda, você não é um escravo do pecado, você não se submete ao pecado, se submeta a Deus, se submeta exclusivamente ao Senhor Jesus. Pai, nós recebemos a Tua graça. Ela foi manifestada a todos os homens, mas nós recebemos a Tua graça. E por recebermos a Tua graça, nós desfrutamos da Tua graça. Nós viveremos como homens que têm graça. E nós encontraremos graça aos Seus olhos, Senhor, assim como Noé encontrou graça aos Seus olhos. Noé fez o Senhor sorrir. Nós queremos fazer o Senhor sorrir. Graça de Deus, graça de Deus. Regeneração, redenção, perdão, transformação sobre sua vida. Graça de Deus sobre sua casa, graça de Deus sobre sua família, graça de Deus. Graça de Deus, graça de Deus. Graça de Deus. Sobre você que está na sua casa, graça de Deus te alcançando. Você vai conseguir dizer não às paixões do mundo, porque a graça ela te treina, ela te santifica, ela faz você rejeitar as paixões desse mundo. A graça de Deus te alcança, a
temos crescido, nossas famílias têm sido alcançadas por Tua graça. Salva os nossos familiares, nossos irmãos que ainda não foram alcançados. Por Tua graça, ministre fé neles, que eles se arrependam e voltem ao Senhor. Convence o Senhor dos pecados, convence o Senhor da justiça, convence, Senhor, convence por meio da Tua graça. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém, irmãos? Aleluias. Se você compreender, você desfruta. Esse culto foi decisivo para alguns de vocês. Havia peso sobre alguns de vocês. Alguns de vocês queriam fazer tudo na força do braço. Você não vai conseguir. É graça, é amor de Deus, é favor de Deus. É Deus dispensando a si mesmo a você. Assim você consegue. Volte-se para Deus, assim você vai conseguir. Sem Ele você não pode fazer nada. Sem mim nada poder.